Olá, graça e paz. Quero meditar com você num texto que está no livro de Jó, uma história bastante interessante, história de Jó. Interessante no sentido que mostra pra gente que a vida nem sempre é uma planície. E Jó era uma pessoa que estava muito bem, financeiramente, tinha tudo e muito bem estruturado, com filhos e tudo. Você conhece um pouco dessa história, ele perdeu tudo que tinha, tudo. E às vezes a vida dá uma surpresa na gente também, Ou seja, às vezes dá uns cavalos de pau que a gente não entende, tem dificuldade de entender. E às vezes não é financeiramente, uma enfermidade que surge, também uma dívida que acontece, uma situação que está fora do nosso projeto, mas a vida é assim. E eu quero ler um pouquinho dessa história para você, para a gente meditar nela, que ela traz alguns ensinamentos muito práticos para a gente. Diz assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos, enfim. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez, e as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. A intenção de Jó era um pai muito cuidadoso, que dava todo o suporte aos filhos e falava assim: olha, vou oferecer esse sacrifício porque vai que eles pecaram. A vida de Jó conta pra gente, a história de Jó conta pra gente que a vida muitas vezes traz algumas surpresas que não tem explicação. Por que Jó, tendo todo esse cuidado, ele perdeu todos os seus filhos, perdeu tudo que tinha? Por que isso aconteceu com ele? E às vezes nós questionamos: Senhor, mas por que está acontecendo comigo isso? É uma pessoa que descobre um câncer, que descobre uma situação bastante difícil para estar enfrentando, e às vezes nós questionamos. E os amigos de Jó foram falar: Jó, deve ter algum pecado na sua vida. Às vezes nós nos perguntamos também: o que eu fiz, para estar passando por isso? Nós sempre achamos que tem uma causa e efeito, nesse sentido de eu tenho que achar alguma coisa que está acontecendo. E Jó percebeu que não era isso. Os amigos de Jó também foram lá falar para ele que era algum pecado que ele tinha na vida dele. Nessa história, do final dessa história, a gente vê que não é isso. Às vezes não tem explicação, às vezes não tem. Acontece com cada um de nós, Acontece com pessoas que têm pessoas boas. Acontece coisas ruins com as pessoas más, com pessoas boas também. É o caso de Jó, uma pessoa acima da média, uma pessoa realmente cuidadoso, com os filhos, cuidadoso com a família, com a sua relação com Deus. E aconteceu com ele. E ele questiona e fala: Deus, mas por quê? E Deus responde para ele, não respondendo a pergunta de Jó, mas fala assim: olha, Jó, eu sou Deus. Onde você estava quando eu fiz o universo? Onde você estava quando essas coisas todas aconteceram, que eu fiz? Ou seja, tem coisas que acontecem conosco que não temos uma explicação lógica. Essa história é bonita porque, mesmo acontecendo tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus, não abandonou Deus, porque Deus nunca abandonou Jó. Sempre esteve com ele e ensinou lições tremendas. A partir dessa situação toda, ele com certeza sai uma pessoa diferente. Ele fala: eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Então, para a gente pensar que às vezes as coisas ruins que acontecem com a gente, mesmo que não tenha explicação, Deus está contigo, Deus está do seu lado, está te carregando no colo naqueles dias mais difíceis, mas nunca abandone a sua fé por um momento difícil, por uma situação difícil, por um diagnóstico difícil, mas tudo isso nós possamos falar: Deus, é o Senhor que me tem nas tuas mãos, é o Senhor que cuida de mim, Então esse cuidar de Deus é maravilhoso. Amém? Quero orar com você. Obrigado a Deus pela tua palavra, por essa meditação simples, rápida, mas que nós precisamos estar entendendo, Deus, que às vezes coisas ruins acontecem conosco também, mas em tudo isso nós vemos a tua mão sustentando e nos guardando. Por isso nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida e pedimos a cada dia que a nossa fé seja acima das circunstâncias, das coisas que acontecem ao nosso redor.
porque nós sabemos que um dia estaremos contigo para todos sempre, e a tua paz é que aquece e conforta o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gostou do vídeo? Compartilhe e nos siga nas redes sociais. Deus te abençoe, graça e paz.